sempre tinha aquele olhar de julgamento da minha mãe e do meu pai, sabe, dentro de casa. Tipo, você quer isso pra sua vida? Ou você quer fazer uma faculdade e se tornar uma pessoa bem-sucedida? O meu maior sonho hoje é ser pai. E falar sobre isso me toca em um lugar, né? Porque eu quero que esse outro enxergue o pai presente que ele vai ter na vida deles. Desde pequeno eu tenho o que as pessoas chamam de trejeitos, né, eu não estaria ali na forma comum de um homem se comportar. Eu fui inserido e ensinado a ser homem, aquele homem que é provedor, homem que é o cuidador, homem que é o responsável, cabeça da casa. Só que eu nunca me senti confortável com esse tipo de associação. E ao longo do tempo eu percebi que ser homem é o que você é. Eu tenho uma sensibilidade, então eu não preciso ter vergonha disso, né? Que a sociedade, dentro desses padrões da masculinidade, né, do machismo também. Então, assim, com certeza vai influenciar, né, em como a gente se comporta de modo geral e como a gente vai expressar nossa afetividade. Quando você entra na igreja, tem a questão do casamento, né? E a questão dos relacionamentos. E aí, os espíritos, eles pesam um pouquinho, porque você tem que se relacionar. Tem que ser hétero, obviamente. Você não pode decepcionar seus pais, você tem que dar testemunho o tempo todo. Então, eu acho que entrava naquela coisa da vigilância, sabe? Você vai construindo isso, uma base muito sólida durante toda a sua vida, e chega um momento em que você tem que desconstruir. Isso não é fácil, né? Você abandonar vários dogmas, vários preconceitos, né, que ditam a você o que é ser homem é muito difícil, mas é uma coisa necessária também, né? Ser homem exige muito mais do que coragem, muito mais do que masculinidade. Ser homem exige escolha, meu irmão. E aí? É muito triste para um adolescente, para uma criança ter uma infância desse jeito. E você, quando era para estar brincando, vivendo, curtindo com seus amigos, vivendo a sua adolescência, vivendo a sua infância, você estava escondido dentro de uma sala de aula com medo do que as pessoas iriam pensar. E isso me dói muito quando eu falo hoje em dia, porque eu perdi grande parte da minha infância por causa da homofobia. Quando você nasce ali, e aí quando os seus pais, eles olham ali o órgão genital e falam, é um homem, né? E ali, de repente, começa a validar. E é muito importante a gente pensar que nós somos uma construção do outro. A gente só existe através do olhar do outro. Eu me lembro muito quando criança, isso é algo muito marcante para mim, no meu processo de análise, é quando eu me deparo com uma foto, eu de boneca, e eu amava boneca. E aí isso primeiro é uma questão muito grande, porque gostar de boneca, gostar de cuidar, está muito rotulado para as meninas. E aí no meu processo de análise eu descubro que, na verdade, cuidar de boneca é sempre uma possibilidade do que é ser homem, porque eu amo cuidar de gente. Aos 8 anos eu tinha vários padrões, assim, que acredito que foi passado dos ensinamentos de meu pai, das minhas tias, inclusive da minha mãe, né, com relação ao rosa, com relação a não usar o rosa, usar mais azul, com relação a não usar certas vestimentas, não utilizar acessórios, adereços. Todos esses pontos eram botados em xeque durante, não foi bem o ensino médio, mas foi ali durante o ginásio, né, do Fundamental 2. Eu tinha muito acesso a estilos musicais que não eram ditas masculinas, né? Eu gostava muito de musical, né? Então gostava muito de assistir Glee, gostava muito de ouvir Lady Gaga, Beyoncé. Tudo isso acabava botando em xeque a minha masculinidade durante o colegial. Homem negro e ainda por cima uma família religiosa, de uma igreja pentecostal e tal. Então tem essa coisa de tipo, você tem que ser um homem provedor, você tem que agir de determinada forma. Meu pai, ele sempre foi essa pessoa um pouco viril, né? Ele sempre foi esse modelo de homem viril e tal. Então, tipo assim, eu me sentia, pelo menos uma parte da infância e da adolescência, eu me sentia o tempo todo vigiado por ele. Os meus modos, meus trejeitos e tal. Às vezes uma mão, às vezes um jeito de falar. Então já chegou, teve momentos dele, por exemplo, dar um tapa na minha mão, pra eu agir de determinada forma, na frente das pessoas. Ou se eu começava a falar, me expressar de determinada forma, ele falava, fala um pouco mais grosso, fala de determinado modo. Quando eu tive a certeza, não, eu sou um homem independente do meu corpo, eu passei por muitas situações em casa, né? Tipo assim, era o choque maior, não foi nem tanto comigo, ao me olhar no espelho, mas foi mais pela minha família mesmo, né? Cresci muito com essa questão de, tipo, a mulher tem que ser submissa, né? Então eu tinha que ser uma mulher, tinha que ser submissa, então eu tinha
que seguia os padrões religiosos da minha família, até o casamento, assim, né, de tipo, eles arranjar um casamento, arranjar pra gente, assim, batizar, vestir vestes que você não se sentia confortável, porque na época minha família, assim, específica, minha avó escolhia as roupas pra mim usar, e aí geralmente era vestidos e saias e maquiagens, saltos, coisas que, né, não gostava de jeito nenhum e me sentia, meu Deus, totalmente ali desconfortável. Dentro desse lugar, eu me deparo com uma referência do que é ser homem, né? E logo eu penso sobre meu pai. E meu pai está muito nesse lugar de um homem que não fala, um homem que não fala sobre seus sentimentos, um homem que tem que gostar de mulher, né? O homem que tem que ser agressivo, porque senão ele deixa de ser homem. Então, desde criança, eu fui jogado nesse lugar. Vim de uma igreja cristã, protestante, né? Então, esse lugar é um lugar onde existe tantos padrões, né, para se apresentar como um homem mesmo, esse lugar do que o cristianismo traz de ser a cabeça, né? Então, quando se fala sobre ser a cabeça, é eu que decido, é eu que falo, a voz da mulher ela não pode ser maior do que a minha, então eu tenho que estar o tempo todo sendo muito viril. As pessoas associam o seu comportamento ao que elas veem, não necessariamente o que é. Eu acho que o problema é justamente a visão que o pessoal tem deturpada da situação. As pessoas elas olham para você e já massificam na cabeça o visual que elas estão tendo a seu respeito. Talvez seja esse o principal problema da dificuldade de compreensão. Porque eu, de fato, entendo que gênero é uma coisa, sexualidade é outra. Só que nem todo mundo tem essa capacidade de compreensão. A gente vê isso espelhado também nas decisões políticas que a gente está vendo pelo mundo afora, sabe? Então, eu acho que a gente vive um momento delicado em que a gente vê muito, a gente conseguiu ir para frente bastante, mas que a gente começa a ter um backlash, a gente começa a ter um movimento de contra-ataque, sabe? Eu sou um homem gay de 44 anos. Então isso define muito a minha identidade, porque eu nasci na década de 1980, em que a representatividade de homens gays era muito pequena, e a minha puberdade, toda a parte da minha adolescência, até o início da minha fase adulta, foi na década de 1990, em que continuava tendo pouca representatividade de homens gays na TV, no cinema, na mídia em geral, como também a gente vivia um pesadelo, né, que era a epidemia da AIDS no mundo inteiro. Na década de 2000, nos anos 2000, isso foi começando a mudar. No cinema, na televisão, e, e a gente foi começando a ganhar espaços assim, que eu acho muito interessante. Por exemplo, o filme Brokeback Mountain é de 2008, que era um filme muito importante para a representatividade LGBT. Aí logo depois, em 2012 ou 2013, veio o Moonlight, também um filme com temática LGBT, ganhador de Oscar, e que já trazia também a questão racial, recortando a questão de gênero, né, de identidade sexual. Hoje, a gente já fala em outras possibilidades. A figura gay, talvez, né, como ela aparecia nesses meios de comunicação, na TV, talvez, né, quando chacota, como algo apenas engraçado. Então hoje eu acho que as mídias e né, as redes sociais, de modo geral, têm democratizado essa visibilidade, né? Então a gente tem conseguido mostrar, a gente também consegue escolher, embora tenha a questão dos algoritmos todos, né? Mas do que consumir, e acho que isso é importante, assim, para reafirmar, né, essa diversidade que somos. Hoje, assim, eu já me considero um pouco artista. Eu acho que isso já me ajuda, sabe, a quebrar isso, a não me limitar a isso. Essa questão do padrão externo, né? Principalmente quando a gente percebe que se a gente deixar a onda levar essa onda branca heteronormativa, a gente é engolido pelo sistema de modo geral. A sociedade de hoje, por como a gente tem muitas imagens e muitos vídeos, e a gente tem acesso a muitas coisas, né? A essa questão do imagético, a gente cria muitas perspectivas do que eu quero ser no futuro, de como eu queria estar, como deveria ser o meu corpo, como eu deveria agir, como as pessoas vão me aceitar. E aí a gente acaba criando muitas projeções, né, de aperfeiçoamento. Então, no futuro, daqui a não sei quantos meses, eu vou estar muito melhor e tal. Mas só que a gente esquece um pouco desse presente, sabe? Então, acho que eu tenho, na verdade, tentado estabelecer isso de, não, beleza, eu quero chegar a determinada coisa, mas eu acho que ainda
eu não consigo me olhar com aquele afeto, sabe? Tipo assim, em relação ao meu corpo, em relação à minha aparência. Você seguir um padrão. Você ter que seguir um padrão de corpo, um padrão estético, para você se relacionar com determinado tipo de pessoa. E por várias e várias vezes eu ficava me questionando: "Meu Deus do céu, será que eu vou conseguir encontrar alguém que tenha o mesmo padrão que o meu ou que me aceite do jeito que eu sou?". É só corpo. O que você tem mais a oferecer para essa pessoa? Sua alma, o seu conhecimento, suas vivências. E foi quando eu entendi que eu precisava ser eu mesmo, apenas eu mesmo. O afeto é um dos aspectos que o homem não demonstra tanto, né? Tanto que tem músicas que falam que o homem não chora, né? Já tem outras cantoras que trazem esse aspecto falando que o homem chora sim, o pai ele importa muito com o olhar dos outros, o que as outras pessoas acham de certas situações. E já aconteceu um episódio dele ter andado de mão dada com meu irmão e ele foi questionado, né, com relação à sexualidade, né? Meu irmão já estava um pouquinho mais velho, né, e as pessoas achavam que eles tinham alguma espécie de relação que não fosse fraternal, né, de pai e filho. Eu acho que isso deixou meu pai um pouco mais recluso com relação a essas coisas e eu acabei recebendo o pagamento disso, né? Só que isso tem mudado, né? Claro, meu pai hoje ele consegue mais demonstrar esse afeto, ele tá se tornando cada vez mais carente, buscando afeto, mas durante ali minha juventude, minha adolescência, isso acabou ficando de lado, dado algumas coisas que devem ter acontecido na vida dele, que tornou ele um pouco mais duro com relação a esses pontos. Eu tenho sensibilidades que o homem cis, talvez ele tenha, mas ele tenha retraidamente, e eu já demonstro, eu já consigo soltar um pouco mais. Essa questão mesmo do falar, da sensibilidade, até às vezes de demonstrar assim, em gestos, né? Porque às vezes a gente conversa assim, até a postura como você se porta diante ali a sociedade, você está sendo julgado o tempo todo. A primeira vez que eu fiquei com homem, eu coloquei culpa na bebida, certo? E eu passei alguns meses a época mais homofóbica que eu tive. Porque eu tava tentando justificar, colocando aquilo em uma luta, aquele conflito interno de aceitar e entender o que eu era na época. Só que o que veio a me ajudar foi meu relacionamento atual. Eu tô com a Loba há 8 anos que eu tô com a Loba. E ela já é bissexual assumida. Então foi através dela que eu tive o conforto de me assumir e dizer, além da minha sexualidade, todas as minhas outras preferências sexuais. E eu acho que minha avó, ela foi uma das pessoas mais importantes da minha vida, porque foi através dela que eu consegui entender que existia beleza naquele menino, sabe? E eu lembro que ela chegava e se apresentava e falava pra todo mundo: "Ó, meu neto, ó como ele é lindo, ó como ele é sensível". Infelizmente ela não está mais aqui comigo, mas ela está marcada em mim, ela existe em mim. E através do olhar daquela mulher, existia a possibilidade de ser o que eu sou hoje, sabe? Então eu sempre digo pra aquele Davi: o que você quer ser hoje ainda? O que você não conseguiu ser? Todas as questões sociais que roubaram de você, que você quer que eu vou lá buscar. E eu vou, não como um homem agressivo, eu vou com esse homem sensível mesmo. Porque foi essa sensibilidade que me permitiu estar aqui. Meu nome é Adriel Souza, tenho 29 anos, sou um homem trans, atualmente me relaciono com mulher e minha cor é branca. Eu sou Vitor Lima, eu sou um homem cisgênero, gay e preto. Meu nome é Luiz Salviato, eu tenho 44 anos e sou um homem gay, cisgênero, branco. Olá, sou João Antônio, sou um homem cisgênero, gay e negro. Sou Júnior Sena, sou homem, cis, gay e branco. Eu me chamo Davi Soares, sou um homem cisgênero, negro e não consigo hoje definir minha sexualidade. Prefiro deixar em aberto. Meu nome é Igor Francisco, conhecido como Fera. Eu sou um homem branco de 32 anos, cisgênero, bissexual. Eu me chamo Paulo Oliveira, eu tenho 27 anos, eu sou um homem branco, cisgênero e heterossexual. Quando criança era chamado de bicha como se fosse um xingamento. Que coisa mais esquisita. Aprendi que era errado ser sensível quanto a inocência. Eu tive medo do meu feminino. Eu me tornei um homem
oprimido, meio sem alma, meio adormecido, um ato falho, autodestrutivo, no auge me sentindo deprimido, me vi traindo por ter me traído, eu fui covarde, eu fui abusivo, pensei ser forte, mas eu só fugi, e caí na pornografia, essa porra só vicia, te suga a alma, te esvazia.